Por que o jornalista tá tão preocupado com fake news? Porque agora ele não noticia, ele diz o que é verdade. Pô, você deu um salto. Você vai em faculdade de jornalismo, dos anos 2000, sabe? Dos anos 90 pra trás. O professor vai sempre te falar, olha, nós não sabemos o que é verdade, então nós temos sempre uma visão parcial, então vamos tomar cuidado. Hoje é o contrário, fala, nós somos a verdade, nós vamos definir o que é fake news e quem discordar da gente, a gente vai punir, tirar o algoritmo, colocar na cadeia, falar que é o desinformante e mandar pra quebrar sigilos. Mas você fala, cara, o cara virou assim um semideus. E por que virou isso? O medo das... Porque hoje todo mundo tem rede social e não tem mais aquele monopólio de alguns jornais e revistas, é por causa disso ou não? A minha interpretação dessa guerra cultural é que ela tem vários momentos. Por exemplo, como que era distribuída a informação. Vamos dizer, um pouquinho antes da Revolução Francesa, mais ou menos na época da imprensa, pelo menos nas grandes cidades, até o começo, finalzinho do século XIX. Você tem uma coisa extremamente vertical, ou seja, se não está no jornal de grande destaque, aquilo ali é um folheto. Sei. Entendeu? Não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, serve para agitação. Por isso que eu acho que o Lenin, discordo, é um psicopata genocida maldito, mas ele é uma pessoa que ele tinha uma inteligência muito grande em angariar as massas. Pode reparar, como ele não tem dinheiro para montar um jornal grande, ele monta um jornalzinho chamado Iskra, que é faísca. Cara, um jornal que se chame Faísca, eu sei que ele vai crescer, entendeu? Ele é uma faísca. E foi dito e feito. O cara fez a revolução no maior país do mundo. A partir desse jornal? Com um jornalzinho chamado Faísca. Era o blog da época. O cara foi lá, montou um blogspot no Faísca lá e conseguiu fazer aquilo. Bom, sobretudo a partir da internet, mas isso aí são vários fenômenos anteriores, mas assim, sobretudo a partir da internet, você começa a ter um problema nessa verticalização absoluta. A gente tá fazendo um podcast. Certo. E a gente tem público. Certo. Se você for reparar, canais de TV a cabo, tenta montar um canal de TV a cabo pra você ver. Não. Quanta mão você vai ter que molhar de político, quanto você vai ter que pagar, concessão, você vai ter que ir lá, a burocracia, um prédio inteiro você tem que passar andar por andar resolvendo, sabe? Exato. Cada mês uma coisa, pra montar um canal de TV a cabo. Um podcast hoje em dia costuma ter mais audiência do que um canal de TV a cabo. Então, quer dizer, essa horizontalização da informação, ela foi extremamente interessante. Só que, a meu ver, tá? Sobretudo a partir da eleição de Donald Trump, os caras começaram a falar assim, a gente precisa controlar esse negócio. Você pode reparar como... Quem falou isso? Todos os poderosos. Dono de Big Tech, canais de TV, bancos. O banco tá desesperado com essa história. Mas por quê? Eles sempre ganham. Sempre ganham, mas assim, o banco, a forma como ele ganha dinheiro é pra mover a sociedade, não é só dinheiro. Ele não satisfaz só com dinheiro, ele quer uma ideologia. Tá. Tanto que assim, cara, você vê a família Setúbal, eu sei a opinião dele sobre tudo, porque assim, os caras estão lá o tempo todo financiando um museu pra fazer isso, financiando uma ONG pra fazer aquilo, financiando não sei mais o que pra fazer, tudo sempre na mesma direção. Bom, isso colocado, eu acho que hoje em dia, sabe, nos últimos 5 anos, vamos colocar, né? Estamos em 2022 aqui, nos últimos 5, 6 anos, nós estamos vivendo um movimento contrário na internet. Não adianta mais a gente ficar lá, a informação se horizontalizou. Já foi. Estamos começando a verticalizar de novo. Você tá sentindo isso? Sinto, porque assim, quando você vai lá, esse negócio que eu falei de fake news, por exemplo, né? Quando você fala assim, existem sites que eles são verdadeiros, existem sites que são de fake news. Já começa uma divisão de... Esses valem e esses não valem. E esse que é válido é sempre o do grande. Então, assim, ou que ele avaliza. Pode reparar. Tenta lembrar, você tem mais ou menos a minha idade que eu, se formou nos anos 90, né? Quando você estava lá na escola. Foi a primeira formação. Meu professor de geografia, ele sempre... Tinha vídeos da gente mostrando isso. Né? O professor de geografia já chegava lá, tudo que sai na Globo é mentira. Vocês precisam parar de acreditar na Globo. Bom, eu acredito, não vi, mas eu acredito que hoje em dia uma aula de geografia e de história seja com o professor falando, não acredite nesse site de fake news, vão ver a Globo. O cara que é marxista, entendeu? O cara que é leninista. O cara tava falando, não, você precisa conhecer uma informação de verdade. Aí toda a informação dele, no final das contas, verdade, antes da Globo. Os professores falam, procurem mais informações. Exato. Não vejam só o que está na televisão, vai buscar, vai ler. E hoje é o contrário, você acha? Aí eu que fui buscar informação, criei um site para ter informação e opiniões de outra forma. O cara fala, não, isso aqui não pode. Agora volta lá pra Folha, volta lá pro Estadão, né? Assim, então, mas isso que é louco. Você falou da decadência da cultural, né? Que aconteceu desde aquela época. Mas, por outro lado... Antigamente as pessoas não tinham tanto acesso à leitura, a livros e
como a gente foi tendo no decorrer dos anos. Por que isso não gerou um povo consciente de escolher o que é verdade, onde está mentira? Você entendeu? Antigamente o pessoal era muito mais preso a Bíblia começou a ser impressa depois de muito tempo. Você acreditava no que os padres falavam, né? Eu discordo bastante disso. Em primeiro lugar, porque assim, quando a gente vai ver, essa questão da imprensa ela é muito importante, porque assim, Lutero ele é um fruto da imprensa. Né? Então, exatamente. O próprio Nietzsche fala isso, né? Fala assim, Se não tivesse a imprensa não teria como você falar só da escritura, não faz o menor sentido. Mas a Bíblia ela era extremamente transmitida de uma maneira oral. Tá? E assim, cara, você conseguir papiro, né, que era na época, mas sei lá, forma de papel o suficiente pra você montar um livro na Idade Média é caríssimo. Assim, é mais do que uma casa. É mais do que uma casa, era nesse nível. Assim, mais de... Em valores, eu vi alguém fazendo cálculo uma vez, em valores computados seria assim, tipo, $200 mil. O negócio era feito à mão. Sabe, por copista, sabe? Imagina, né? Não, esquece. Então por isso que ela era transmitida oralmente, e a Idade Média, o medievo, ele tem essa coisa que é meio estranha pra gente, mas o cara se recusava a aprender a ler. Você fala, pô, mas eu aprendi a ler em 3 meses. Não, o cara se recusava. Porque isso era coisa de monge. O cara quer ir pra guerra, meu. O cara quer sabe, fazer uma coisa machona, entendeu? Entendi. Isso era coisa de monge, então só monge. Bom, isso colocado, que eu acho o seguinte, hoje em dia nós estamos numa era com a imprensa e com essas novas formas de imprensa que estão surgindo, que não é que elas deram mais informação pro povo. Não, tô falando de livros também, não só de imprensa, né? De acesso à literatura. A gente vive numa coisa, foi um cara que ele foi, salvo engano, marido da Hannah Arendt, esqueci o nome dele, que ele fala assim, que nós vivemos na época da hiperinformação. Isso ele tá falando na década de 30, né? 20 e 30. Na época de 30 ele já falava isso? Faz um século. Tá fazendo um século. Porque hoje eu acho que é isso. Mas quando era moleque não era tanto assim, não tinha... Então, mas ele tá falando, fala assim, olha... Você consegue ler todos os jornais que saíram no dia? Não dá. Você não tem tempo... Todos os livros que você quer ler? Não Eu não consigo nem comprar ler os que eu compro, imagino... Você não consegue jogar um videogame, sabe? Tipo, o PlayStation hoje é hiperinformação já.